Boa noite. Instituto Histórico de Passo Fundo recebe homenagem da Câmara. O Instituto fica muito satisfeito com esse reconhecimento porque mostra de fato que as nossas atividades estão chegando à comunidade e é isso que nós buscamos, né, por meio da realização de projetos diversos. Certificado foi entregue pelo presidente Alberi Grando. A ideia era homenagear esse Instituto Histórico porque ele realmente traz assim grandes benefícios para a nossa comunidade. E nem sempre é reconhecido, é conhecido pelas pessoas em Passo Fundo. E a história, como eu falei ali, ela deve ser preservada. Governo do Estado inicia nesta segunda-feira o recebimento de propostas para consulta popular. Basta acessar o site consultapopular.rs.gov.br. Todas as informações, datas, condições para participar e votar estão lá no site. Agora no canal da comunidade. Com 69 anos de fundação, o Instituto Histórico de Passo Fundo tornou-se um polo atrativo de acervos. No local podem ser encontrados documentos, livros e objetos que preservam a história da cidade. E a instituição foi homenageada pelo vereador e presidente da Câmara, Alberi Grando. O reconhecimento aconteceu durante o grande expediente do parlamentar nesta semana. Alberi Grando justificou a entrega da distinção de honra ao mérito para enaltecer o trabalho de pesquisa e divulgação da história do município. A ideia era homenagear esse Instituto Histórico porque ele realmente traz assim grandes benefícios para a nossa comunidade e nem sempre é reconhecido, é conhecido pelas pessoas em Passo Fundo. E a história, como eu falei ali, ela deve ser preservada, ela deve ser estudada, para que a gente não cometa os erros que se cometeu no passado, muitas vezes trazendo assim grandes desastres para a nossa comunidade, para a humanidade. Então é bom que tenha alguém que pense na história, preserve a história, nos conte a história. E o Instituto Histórico de Passo Fundo é essa entidade. Então eu estava conclamando ali que as pessoas que queiram saber o que é esse instituto, procure o instituto. Ali temos várias informações para aquelas pessoas que têm interesse pela história. Então, por isso, essa homenagem hoje. O Instituto fica muito satisfeito com esse reconhecimento porque mostra, de fato, que as nossas atividades estão chegando à comunidade e é isso que nós buscamos, né, por meio da realização de projetos diversos que tratam sobre a história de Passo Fundo. O presidente do Instituto Histórico também fez referência à proximidade com a Câmara de Vereadores. A história do Instituto Histórico se confunde com a história de Passo Fundo, né? Por quê? Porque o Instituto é criado justamente quando se pensava em comemorar o centenário de emancipação política. E esse centenário de emancipação política nada mais é do que a instalação da Câmara de Vereadores. Então, a história do Instituto está imbricada com a história da Câmara, que se comemora todo dia 7 de agosto, seu aniversário, né? Então, neste ano em que Passo Fundo completou 166, o Instituto completou 69, prestes aí a completar 70 anos. E foi em agosto de 1953, há exatos 70 anos, que a ideia de uma instituição que pensasse a história de Passo Fundo foi gestada por Jorge Edete Cafrune, que dá nome, inclusive, à sala da direção-geral aqui da Câmara de Vereadores. Então, entre também os nossos membros fundadores ou membros efetivos depois, temos diversos vereadores, como Aquilino Translate, como Pedro Santos Pacheco, que era o presidente da Câmara de Vereadores no momento da fundação do Instituto e também foi membro fundador do Instituto Histórico. Então, a nossa relação é muito próxima com a Câmara de Vereadores, ainda mais nos últimos anos, em que nós pudemos desenvolver uma série de projetos, como exposições, e também a transcrição do primeiro livro do copiador, que a gente chama, que são as correspondências expedidas pela Câmara Municipal de Vereadores, que agora está à disposição da população na internet. Tem lá um documento
que foi o primeiro documento manuscrito oficial de Passo Fundo. Está lá para quem quiser ver. A gente tem um acervo muito grande, muito interessante para a história da cidade, né, de Passo Fundo, do município e da região. E aí a importância de colocar esse acervo para a comunidade em forma de conversas, projetos, oficinas, exposições, para nós é muito caro, porque a gente não vê o acervo como algo fechado, guardado dentro da sede, e sim ele tem que estar circulando, né, na comunidade de forma, das mais variadas formas. O grande objetivo do Instituto, o grande princípio dele é popularizar a história. Né? A história de quem? A nossa história, a história de Passo Fundo. Então essa popularização ela se dá através de diversas formas, né? E inclusive estamos trabalhando agora para os 70 anos justamente para que o Instituto, além de ser um ponto de referência físico, que ele já o é, ele seja também virtualmente, com o site próprio do Instituto, que vai servir aí como base para acesso a materiais históricos que vão estar disponíveis à comunidade de forma gratuita. A gente já tem um trabalho nas redes sociais com o nosso acervo e com conteúdos históricos de Passo Fundo, mas também nós estamos preparando aí para os 70 anos do Instituto a construção do nosso site, aonde vai ter lá mais informações, parte do nosso acervo disponibilizado, não somente para a comunidade de Passo Fundo, mas para qualquer pessoa que esteja em qualquer parte do mundo poder também conhecer a disposição, né, do que nós temos ali no Instituto. Além do que a gente também hoje, né, faz parte como um ponto de memória, né, do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, e isso faz com que a gente tenha uma ponte muito grande, né, com outros institutos, outros centros, né, históricos do país. Mas eu conclamo assim a comunidade que visite. Todos os dias tem estagiários da História, estagiários da pós-graduação em História, da UPF, que estão lá para receber as pessoas que queiram tomar conhecimento que tem lá, o acervo grande que tem, para que a nossa história seja vista e preservada depois. Foi lançada nesta semana a Consulta Popular 2023. Neste momento, o governo do estado está recebendo as propostas que irão à votação em novembro. Serão destinados 60 milhões do orçamento para as ações e projetos escolhidos pela população. O governador Eduardo Leite é quem explica como a edição vai funcionar. Qual é a principal ferramenta que o cidadão tem para participar da política? É o voto, na verdade. Mas aqui no Rio Grande do Sul não é só essa a maneira de fazer a diferença pela tua comunidade. Nós estamos iniciando mais um ciclo da Consulta Popular. Há 25 anos o governo do estado chama a população para definir onde vão ser investidos os recursos, parte dos recursos que estão previstos no orçamento. E a tua participação é fundamental. Esse ano o nosso governo reservou 60 milhões de reais para a consulta, valor que vai ser distribuído pelas 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que é a forma como o Estado é dividido para planejar as ações no nosso território. Na primeira etapa, que nós iniciamos agora, em agosto, eu convido a cada um de vocês a enviar uma ideia, uma proposta para o desenvolvimento da tua região. Isso mesmo, está aberto para qualquer pessoa apresentar essas propostas. E cada uma dessas propostas vai passar por uma avaliação técnica pelas assembleias regionais e vai poder estar entre as selecionadas para votação final em novembro, quando aí sim se define o que vai receber recursos do orçamento. Tu podes enviar ideias em 14 áreas, entre elas agricultura, habitação, esporte e lazer e assistência social. Basta acessar o site consultapopular.rs.gov.br. Todas as informações, datas, condições para participar e votar estão lá no site. Também é possível apoiar uma ideia que outro cidadão já tenha enviado. E você ainda pode acompanhar pelas nossas redes sociais outras novidades do processo nesse ano. O teu apoio, a tua participação é fundamental para que a gente possa construir o futuro em todas as regiões do nosso estado. Então, não deixa de participar. Agora vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos lembrar a importância da campanha Agosto Lilás.
trânsito pode deixar marcas boas. E a gente vai mais devagar pra ir mais além. Você sabe como funciona o julgamento das contas? As contas prestadas anualmente pelo prefeito e o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado são examinados pela Comissão de Finanças, Planejamento e Controle da Câmara Municipal e votados pela Câmara em até 60 dias úteis após o recebimento do parecer prévio. Recebidas as contas do prefeito e depois de publicado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, o presidente da Câmara os encaminhará em conjunto à CFPC, que dentro de 30 dias úteis deverá emitir parecer e elaborar projeto de decreto legislativo aprovando ou desaprovando a matéria. Apresentado o projeto de decreto legislativo, o mesmo deve ser imediatamente incluído na ordem do dia. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas prestadas anualmente pelo prefeito. Depois de aprovado, o decreto legislativo será enviado ao Tribunal de Contas do Estado. O Jornal da Câmara está de volta para falar sobre a campanha em alusão à Lei Maria da Penha. É o Agosto Lilás, criado para inibir os casos de violência doméstica no Brasil. E esse assunto foi abordado durante o mês pela delegada Rafaela Bier na Tribuna Popular. Todas as campanhas vinculadas à violência de gênero e à proteção das mulheres é de suma importância. Nós estamos também comemorando o aniversário da Lei Maria da Penha nesse mês, o que é um marco importante, um marco de avanço, já que a nossa legislação, Lei Maria da Penha, é uma lei de primeiro mundo. É óbvio que nós temos alguns entraves na aplicação da Lei Maria da Penha, porque a gente é um país em desenvolvimento, né? Enquanto a lei ela é muito evoluída e muito protetiva. Mas a gente percebe que efetivamente os canais de denúncia são divulgados, que as vítimas têm procurado a Delegacia da Mulher, tanto que os registros eles têm aumentado. Tem-se tido uma maior procura das mulheres porque efetivamente elas sabem os seus direitos e procuram a delegacia para esse atendimento, para esse acolhimento, para orientá-las. A mulher ela pode fazer o registro de ocorrência, ela pode solicitar as medidas protetivas de urgência, pedindo o afastamento desse agressor, que em caso de descumprimento pode ser preso em flagrante delito. Efetivamente, a gente teve uma redução expressiva nos crimes de feminicídio no município, que é um dado muito positivo. No entanto, a gente percebe um aumento das ocorrências de ameaça, lesão corporal, ocorrências de perseguição, de violência psicológica, mas isso também revela que hoje as mulheres elas estão se sentindo encorajadas para denunciar e se desvencilhar desse agressor. Nós tivemos, por exemplo, nesse semestre, 65 agressores presos por violência doméstica e familiar no município, o que é um dado ótimo, positivo, que a gente vê que o nosso trabalho efetivamente está sendo cumprido. A ideia, a partir de setembro, é que as tornozeleiras eletrônicas sejam aplicadas também no município, o que vai facilitar o controle, então, da atitude desse agressor, para, se for o caso, prendê-lo no caso de descumprimento e a aproximação dessa vítima. Tem aquele agressor que ele não aceita o término do relacionamento, então ele fica perseguindo aquela vítima onde ela vai. Tem aquela violência psicológica no sentido de humilhar aquela mulher, de descredibilizar tudo o que ela fala. Isso tudo, sim, são violências, são fatos criminosos e que são apurados pela Polícia Civil. Em qualquer desses casos, as mulheres devem procurar as autoridades públicas, denunciar e buscar uma orientação de como agir nesses casos. Faça a denúncia nem que seja anônima, é um dever de todos nós denunciarmos a violência contra a mulher. A gente tem uma equipe que vai entrar em contato com essa vítima, que vai orientar essa vítima. Se for necessário, vai encaminhar o pedido de medidas protetivas para que efetivamente ela consiga viver longe desse agressor. Nós temos o Disque 180, que é o canal nacional de denúncias de violência doméstica e familiar. Nós temos, no caso de emergência, o 190, Brigada Militar. Nós temos também o 197 da Polícia Civil e o Disque 100 dos Direitos Humanos. Efetivamente são necessárias, porque o direito ele exige alguns requisitos, dentre os quais provas. É óbvio, a palavra da vítima tem uma prova muito relevante dentro do processo penal, mas é importante que se juntem, por exemplo,
fotos, vídeos. Hoje a gente tem os aparelhos celulares sempre à nossa mão. Filmem o descumprimento, filmem as lesões, tirem fotos, tragam testemunhas. Todas essas provas fazem com que a gente tenha um indiciamento no final e tenha depois uma condenação dentro do processo penal. Isso tudo faz com que a gente tenha um processo, um procedimento muito mais bem feito e uma garantia de uma punição. A gente tem a Casa de Acolhimento, uma casa muito importante, uma das poucas no estado do Rio Grande do Sul. Lá é um lugar seguro, onde ela pode ficar por tempo indeterminado, inclusive levar seus filhos para essa casa. Lá vai ter assistência social, assistência psicológica, assistência jurídica. É um atendimento completo. Até quando essa vítima pode ficar? Não tem prazo. No entanto, normalmente essa vítima ela sai da casa quando o agressor é afastado do lar, para que ela possa permanecer no lar com os filhos. Em Passo Fundo, a campanha Agosto Lilás foi instituída após a aprovação de uma proposta da vereadora Janaína Portela. Estivemos no primeiro ano de mandato já trabalhando a questão de buscarmos trazer junto a esta Casa Legislativa ainda mais trabalhos, apresentando uma realidade que eu vivenciei em meu escritório de advocacia, vivenciei junto ao Conselho da Mulher, Conselho Municipal da Mulher, e vivenciei também na realidade de muitas mulheres que buscam socorro em razão das violências que sofrem em seus ambientes, que muitas vezes, como sempre digo, deveria ser o ambiente de segurança, a sua casa, e sofrem a violência daquela pessoa que deveria lhe fornecer todo o carinho, atenção, respeito e cuidado. E com isso, nós buscamos trazer para a Casa Legislativa a discussão de um tema que merece enfrentamento, que é a violência doméstica e a violência de gênero. Hoje, Agosto Lilás traz emblematicamente um mês de muita reflexão, de cuidado para com a outra, de as pessoas terem o esclarecimento de que denunciar é uma atitude positiva de proteção à sociedade. Toda vez que ocorre o esclarecimento de que pessoas são acolhidas por uma rede de proteção à mulher, que o município possui essa estrutura, que existe uma delegacia especializada no atendimento à mulher, existe um juizado especial junto ao Poder Judiciário, com vara específica, especializada no município de Passo Fundo, para julgar os casos de violência doméstica. Quando afinamos toda essa orientação e trazemos um atendimento especializado às mulheres, nós trazemos segurança, trazemos esclarecimentos e, sim, fazemos com que mais denúncias ocorram, porque as pessoas se sentem seguras, se sentem também protegidas e de que há uma rede de apoio e de que há possibilidade de romper esse vínculo da violência e essa cultura de que em briga de casal não se mete a colher. Deve-se sim, mete-se a colher, se manifeste, denuncie, porque a proteção é a mulher, que poderá ser, num futuro, uma mulher da sua família. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.